Olá, pessoal. Perguntar para vocês tomariam uma vacina que pode levar a esses efeitos aqui? Visão turva, comprometimento visual, cegueira, neurite óptica, dados da Anvisa, do sistema Vigimed? Então acho que você deve ficar nesse vídeo, que esse vídeo vai ser muito interessante, talvez vai ser disruptivo para suas crenças, certo? Aí continuando, pessoal, vamos ver esses dados aí acima. Risco de noiana dessa vacina, né? Suposta vacina que nós estamos falando. Neuropatia óptica, isquêmica anterior não arterítica, distúrbio ocular, visão turva, comprometimento visual, cegueira, neurite óptica isquêmica, acuidade visual reduzida. Total de casos, 52 casos relatados pelo Vigimed, isso em 2025, ano passado. Então, você teria coragem de tomar uma vacina dessa? Só que se eu te disser que isso não é vacina, trata-se dos famosos Ozempic e Mounjaro, ambos usados a princípio para diabetes e agora estão usados para o emagrecimento rápido. E aí? Mas isso, pessoal, não é motivo de pânico, não. Não estou querendo colocar nem criar pânico na cabeça de vocês, não. É só para vocês lembrarem que não existe medicamento sem risco, nem o remédio mais simples da farmácia, nem a vacina mais segura, nem o imunossupressor mais moderno. E eu vou te dizer uma coisa, parece contradição, mas não é motivo de pânico, é motivo para ter confiança, porque você tem que saber o que é um negócio que chama farmacovigilância. A gente tem que entender, pessoal, que ciência não é crença, não é time de futebol, sabe? Não é partido político. Ciência existe um método, certo? Chamado de método científico. Então, para tudo chegar até a gente, chegar nas farmácias, tem que passar por estudos clínicos. E antes desses estudos clínicos, existe a fase pré-clínica, que tem estudos in vitro, certo? Que são estudos em laboratórios, com animais, e estudos em vivo, que aí já chegam nos humanos, certo? Para depois entrar nas fases clínicas dos estudos, fase 1 até a fase 4, certo? Então, muitas vezes a gente vê umas notícias sem contexto, falando, por exemplo, adoçantes podem levar a câncer, mas aí você vai ver a fonte, foi feita uma dose muito alta do adoçante, mas em ratos, então está numa fase pré-clínica, a notícia está fora de contexto. Então a gente tem que entender que nem sempre o que a gente lê vai ser aplicado para a gente. Na verdade, a maioria das coisas que saem na imprensa hoje, a gente tem que questionar e procurar um profissional da saúde capacitado, certo? Que faz análise baseada no método científico para poder explicar para a gente o que está acontecendo sobre determinado tema. Então, a questão que eu citei anteriormente é isso. Você pega uma notícia sem ter noção. Por exemplo, a vacina da dengue, que é um assunto que está em alta agora. A suspensão da vacina do laboratório Butantan, da dengue, certo? E acha que todas as vacinas estão comprometidas, aí já fica com preconceito, já não quer mais vacinar. Não é isso. Você tem que entender que é o sistema fazendo o papel dele. Apresentou algumas falhas, apresentou alguns efeitos colaterais, vamos analisar. Então, enquanto analisa, suspende a vacina. Não vai deixar a vacina no mercado sem ainda saber se os efeitos que estão falados, né, se realmente se devem às vacinas, porque correlação não significa causa, certo? Não significa que teve aqueles eventos, aquelas mortes, que isso foi devido à vacina. Se foi,
será esclarecido e provavelmente amplamente divulgado, tá bom? E para isso, pessoal, em cada país nós vamos ter o órgão que fiscaliza essas questões de segurança, que chama farmacovigilância, dos medicamentos, das vacinas, dos imunossupressores, enfim, de tudo que é usado em relação à saúde nos humanos. No Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, na Europa é o EMA. Então, essas agências que têm o papel de continuar monitorizando o determinado medicamento ou vacina após o mesmo ter sido lançado no mercado e já está em uso pelas pessoas ao redor do mundo. E esse aí, pessoal, foi o relatório do FDA, que chama FAERS, sobre, no caso, a tirzepatida, Monjaro, certo? O número de eventos adversos relatados, a porcentagem. Então, isso quer dizer que a gente deve preocupar, não deve usar? Não. Tudo em saúde é risco-benefício. Isso aí representa uma taxa de complicações muito baixa perante os benefícios que o medicamento proporciona às pessoas, entendeu? Mas você vê aí que tem até óbitos relacionados a essa substância. Então, se tem óbitos relacionados à vacina, quer dizer que isso faz parte do jogo, certo? Tudo tem que ser monitorizado. Agora nós vamos ver se as agências reguladoras irão falar que isso realmente foi devido a essas substâncias, sabe? Muito provavelmente não, tá? Desfechos graves muito provavelmente não são, ou se forem relatados, a medicação vai ser suspensa do mercado. Então, trazendo para a vida prática, os agonistas GLP-1, eles podem causar náuseas, problemas biliares, problemas oculares, oftalmológicos, mas reduzem grandemente a mortalidade cardiovascular, pacientes que têm risco cardiovascular aumentado. As vacinas têm efeito colateral? Tem efeito colateral, mas são raros os efeitos graves. Então elas salvam vidas que antes matavam milhões de pessoas, certo? De doenças que matavam milhões de pessoas. Os imunossupressores aumentam o risco de infecção? Sim, mas eles salvam pessoas que receberam transplante de órgãos e também atuam controlando doenças autoimunes graves. Então, hoje, qualquer efeito adverso isolado, lançado aí nas redes, na internet, pode ser motivo de alguma pessoa abandonar o tratamento ou evitar tomar vacina por medo. Então, o que eu oriento? Procurar fontes seguras, certo? Profissionais capacitados para tirar sua dúvida, certo? E a partir daí, tomar a decisão. O fato de acontecer algo depois que você toma um remédio, uma vacina, às vezes nem sempre significa que foi por causa dele. É aquela questão da causalidade, entendeu? Isso pode ter sido ao acaso. Então, assim, não é efeito necessariamente da substância que você tomou. Então, se você teve alguma reação adversa, algum evento adverso, entre no site da Anvisa, no sistema Vigimed, relate o que você teve e também relate para o profissional que prescreveu, para ele também poder notificar, porque existe a notificação da população em geral e existe a notificação do profissional de saúde. Por que isso é importante? Para sempre ter a atualização de dados e, se for o caso, alertar o fabricante para, se houverem eventos adversos graves, a substância seja suspensa do mercado, para a segurança de todos. Não quer dizer, pessoal, que correlação, associação significa causa ou efeito. Como que a ciência analisa isso? Dos critérios são esses critérios aí de Bradford Hill. A gente tem que avaliar, em torno desses novos critérios aí, se existe resposta positiva para cada um deles. E depois a gente tentar chegar na conclusão se a associação, a correlação levou à causa, tá? Na maioria das vezes a resposta é negativa, principalmente para essas notícias que a gente vê todo dia bombardeando os sites, as redes sociais.
Ah, adoçante leva a aumento de infarto. A vacina leva a aumento de trombose. Isso são tudo associações, correlações que não têm causalidade confirmada, mas são amplamente divulgadas por falta de pessoas capacitadas para interpretar a método científico. Então chega até você uma informação desencontrada, sem contexto e principalmente sem relevância científica, porém muito alarmante, que pode ter consequências graves. Então, para encerrar o vídeo, pessoal, todo medicamento, toda vacina, imunossupressor, tem risco. E isso faz parte do jogo, como eu falei anteriormente. Está tudo bem. O que a gente tem que entender é se esse risco é menor que o benefício. Porque se o benefício for maior, vale a pena o tratamento, vale a pena tratar a doença, vale a pena prevenir uma doença grave, vale a pena quem tem uma doença, uma imunossupressão, ter uma qualidade de vida adequada, vale a pena uma pessoa receber um órgão e ter outra qualidade de vida, uma pessoa que fazia hemodiálise receber um rim, deixar de fazer hemodiálise. Isso é ótimo. Então, não prejulguem as coisas que vocês verem por aí. Procurem pessoas capacitadas e aqui na Clínica Cuidar, os nossos profissionais sempre seguem os métodos científicos com as melhores informações disponíveis até o momento. Porque lembrando que saúde é uma ciência dinâmica. Uma verdade hoje pode não ser a mesma verdade amanhã. Então a gente tem que estar com a cabeça aberta, sempre atualizando, para trazer os melhores cuidados e informações corretas para os nossos pacientes, para os nossos seguidores de redes sociais, Instagram, YouTube, certo? Então fica aí esse vídeo e se puder, compartilhe com as pessoas próximas a você, que às vezes fica alarmada com as informações sobre vacinas, sobre medicamentos, sobre imunossupressores, tá? Porque, como está escrito na Bíblia, em João, capítulo 8, versículo 32, certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço a todos.